Bom dia, meu povo lindo! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu vou gravar uma aula hoje, para mim hoje é quinta-feira, para que ela seja colocada amanhã. Peço desculpa se eu não estou lá muito animadinha hoje, porque ontem, quarta-feira, eu precisei sacrificar minha cachorrinha, que estava muito doente. Então hoje eu estou meio de luto, sabe? Então, estou meio tristinha, mas a gente vai tentar dar uma aula bem gostosa. Vamos tentar, tá bom? Então tá. Peguem a apostila, por favor, e vamos abrir na página 180. Eu coloquei o gabarito da correção das aulas que eu passei, né? A página 178, 179, interpretação de texto, tem o gabarito para vocês corrigirem. Qualquer dúvida, me chame, tá bom? Pelo WhatsApp. Gente, não me mande recado pelo Classroom, porque eu não acesso o Classroom em plantão. O Classroom eu apenas jogo a lição e as videoaulas. O contato com o aluno eu faço através do WhatsApp do colégio, aliás, o WhatsApp pessoal, tá bom? Então tá. Vamos lá, pegue a apostila, que eu estou abrindo aqui a minha pagininha. Eu vou abrir primeiro uma página. Só um minutinho, porque já tem um aluninho me chamando. Só um segundo. Vamos ver aqui, um minutinho. Muito bem, então vamos lá. Estou de plantão, né? Então preciso ficar ligadinha nos recadinhos do celular. Gente, antes de nós começarmos a matéria que ele vai trabalhar agente da passiva, eu quero fazer uma revisão da voz passiva, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a minha lousinha e nós vamos trabalhar a revisão da voz passiva. Então, vamos lá. O que é uma voz passiva? A voz passiva, gente, é quando o sujeito não age. Ele recebe a ação verbal. Ou seja, o sujeito, ele existe, mas ele não é um sujeito agente, ele é um sujeito paciente. Ele fica quietinho. Ele recebe a ação do verbo. Quer ver um exemplo? A árvore foi cortada pelo lenhador. Olha aqui, olha. Vamos analisar aqui. Quem foi cortada pelo lenhador? Aqui nós temos a pergunta feita antes do verbo para nós acharmos o sujeito. Então, vamos achar o sujeito primeiro. Quem foi cortada pelo lenhador? Pergunta quem antes do verbo. Resposta, a árvore. Portanto, gente, esta resposta é o sujeito. Mas percebam, este sujeito não corta, este sujeito foi cortado. A árvore foi cortada, não foi ela que agiu. Então, neste caso, ele é um sujeito simples, paciente, porque ele não age na oração, tá? Seria um sujeito que agisse se alguém cortasse. Muito bem. Como a árvore é o sujeito da oração, dentro desta oração, existe quem praticou a ação? Sim. Quem é que cortou, na verdade? Quem cortou foi o lenhador. Então, pelo lenhador, é a expressão da oração que indica quem agiu. Este trechinho é chamado de agente da passiva. O que é agente? Aquele que age. Não é o sujeito que age. É alguém que está fora do sujeito. É o agente da passiva. Tá? Pelo sentido da oração, você descobre quem é o agente da passiva. E sempre haverá agente da passiva na voz passiva? Não. Por exemplo, vamos ver um exemplo onde não haverá agente da passiva. O avião será
comandado em breve. Pronto. O avião será comandado em breve. Veja, não é o avião que comanda, ele será comandado. Quem vai comandar? Tem na oração? Não, não aparece. Então, há sujeito paciente, mas não há agente da passiva. Deu para entender? Certo? Ótimo. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa a vocês. Então, vamos limpar tudo e vamos conversar sobre um outro aspecto da voz passiva. A voz passiva, ela pode se apresentar de duas maneiras, de duas formas. Ela pode ser escrita na oração de duas formas. A forma mais simples, que não gera confusão, é quando você tem o sujeito mais uma locução verbal formada pelo verbo ser mais o verbo no particípio. Particípio. O que é um verbo no particípio? Verbo terminado em ado ou ido. Cantado, dançado, partido, vivido, tá? Isso é verbo no particípio. Então, como é que fica a oração desta maneira? Nós chamamos isso, gente, de voz passiva analítica. Tudo que é analítico é longo, feito com locuções, tá? Vamos ver um exemplo de voz passiva analítica? É a comum que eu sempre falo para vocês, né? Que a gente sempre usa como exemplo. Por exemplo, o café foi torrado pelo agricultor. Opa! Agricultor. Olha só. O café foi torrado, tá vendo? É uma locução verbal formada pelo verbo ser mais o verbo no particípio. Isso vai dar sentido de voz passiva. Se o verbo não aparecer assim, ele não dá sentido de voz passiva. Entenderam? Tá bom? Então, sempre você terá esse tipo de construção quando você tiver uma voz passiva analítica. Tá bom? Agora, vamos ver a outra forma, que já é mais complexa. Então, outra forma é a chamada voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Não há locução verbal. Como é que o verbo vai se apresentar? Vai aparecer o verbo mais... Opa, deixa eu estender aqui, ó. Vai aparecer o verbo mais a chamada partícula se ou pronome se. Tá? E este verbo, gente, ele é um verbo transitivo, direto. Ou seja, ele não pode ter preposição. Se não estiver um verbo transitivo direto e a partícula se, então não é voz passiva. Se for um verbo com preposição, ele não vai ser voz passiva, ele vai ser sujeito indeterminado. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Olha aqui o exemplo. Aluga-se barco todo dia. Pronto. Aluga-se barco todo dia ou diariamente, certo? Como eu sei que isso é voz passiva? Tem um truque. Olha o truque. Vou explicar, guarde bem. Tudo que tiver depois do verbo, o que é que está depois do verbo? Isso daqui. Você vai pôr no início da oração, mentalmente. Faz isso mentalmente. Barco. Opa! Pronto, vamos fazer aqui, ó. Barco todo dia.
Agora eu vou transformar este ser no verbo ser. Olha, ser no verbo ser. Barco todo dia é... Posso usar será. Normalmente se usa de acordo... Normalmente não, deve se usar de acordo com o tempo em que o verbo aparece aqui. Está no presente, então eu vou usar o verbo ser no presente. Agora eu pego o verbo alugar e jogo no particípio. Barco todo dia é alugado. Pronto. Voz passiva. Quem é alugado todo dia? O barco. Esse todo dia, como ele é uma expressão adverbial, ele pode ser colocado em qualquer lugar que não fará diferença nenhuma, tá? Quem é alugado todo dia? O barco. Quem é alugado? O barco. Tudo bem? Então, vamos a um outro exemplo. Gasta-se muito dinheiro, gasta-se muito dinheiro na viagem. Gasta-se muito dinheiro na viagem. Vamos pegar isso daqui. Muito dinheiro na viagem. Pega o verbo ser, pega o ser, transforma em verbo ser. Gasta é presente. Então, e joga o verbo gastar no particípio. Aqui não é gastado. A gente usa é gasto. É uma outra forma de particípio. Ó. Muito dinheiro na viagem é gasto. Quem é gasto? Muito dinheiro na viagem. Certo? Então, esse tipo, gente, é o chamado voz passiva sintética. E para descobrir se é voz passiva sintética, pega o que vem depois do verbo, transforma o ser em verbo ser e pega o verbo e coloca no particípio. Certo? Agora, preste atenção. Olha este exemplo aqui. Deixa eu aumentar a nossa luzinha. Olha este exemplo. Vejam se é voz passiva. Precisa-se de empregados. Pega o que vem depois do verbo, de empregados. Forme uma frase. De empregados é precisado? Não dá para fazer. Tem que pegar tudo que está na frase depois do verbo. De empregados é precisado? Não. Então, aqui não é voz passiva. Não é voz passiva. O que é aqui? Aqui é sujeito indeterminado. Não tem voz passiva aqui, tá bom? Certo? Muito bem. Uma outra coisa. Na voz passiva, como ele tem sujeito, o sujeito deve combinar, deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu tirar esta ação. O sujeito deve concordar com o verbo. Se o verbo está no singular, o sujeito fica no singular. Se o verbo está no plural, o sujeito tem que estar no plural. Então, veja só. É muito comum nós acharmos esta frase no singular, quando ela deve ser no plural. Alugam-se casas. Normalmente, você acha a placa assim na rua. Aluga-se casas. Aluga-se quartos. Aluga-se bicicletas. Não pode, porque aqui nós temos um sujeito. Sujeito aqui é casas. Casas, vamos fazer aquele truque. Casas são alugadas. Veja, o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Entenderam? Tomem muito cuidado com isso. E percebam, sempre será um verbo que não pede preposição. Sempre. Nunca haverá preposição depois do ser. Tá bom, meus amores? É isso. Agora, nós vamos para a nossa apostila. Pega a apostila, que eu vou explicar agora a matéria. Vamos lá? Nós vamos fazer juntos. Aqui tem um texto, gente, do
é Lima Barreto. Lima Barreto vocês vão estudar lá no ensino médio, no primeiro ano. Ele é um autor do final do início do século XX, e ele era um autor que sempre escrevia textos bastante críticos, bastante pesados, sabe? Sobre a realidade brasileira. Aqui ele escreve um nome de um país, os Brusudangas, que é o nome de um país fictício, mas que tem muita similaridade com o Brasil. Vamos ler um trechinho. A Brusundanga, diz um livro do grande sábio Volcati Ben Volcati, possui nas entranhas do seu solo todos os minerais da terra. No reino mineral, nada pede o nosso país aos outros, assim também no vegetal, em que é sobremodo rica a nossa maravilhosa terra. A borracha, continua ele, pode ser extraída de várias árvores que crescem na nossa opulenta nação. O algodoeiro é quase nativo. O cacau pode ser colhido 2 vezes por ano. A cana-de-açúcar nasce espontaneamente. Eu cheguei a entender perfeitamente a língua da Brusundanga, isto é, a língua falada pela gente instruída e a escrita por muitos escritores que julguei excelentes. Mas aquela em que escreviam os literatos importantes, solenes, respeitados, nunca consegui entender, porque redigem eles as suas obras, ou antes os seus livros, em outra muito diferente da usual. Aqui ele faz uma crítica, gente, aos intelectuais, né? Que escrevem de maneira muito erudita, muito complexa, onde as pessoas não conseguem compreender, são os intelectuais, certo? Agora vamos analisar os exercícios em relação à voz passiva. Várias árvores crescem na nossa opulenta nação. A cana-de-açúcar nasce espontaneamente. Eu cheguei a entender perfeitamente a língua brusundanga. Veja, que voz estas orações estão. É simples, primeiro ache o sujeito e veja se ele pratica ação. Quem cresce na nossa opulenta nação? Várias árvores. Elas é que crescem. Elas agem. Quem nasce espontaneamente? A cana-de-açúcar. Ele nasce. Ela nasce, a cana-de-açúcar. Quem chegou a entender perfeitamente a língua da Brusundanga? Eu. Então, é o sujeito que age. Portanto, todas são voz ativa. Vamos para o exercício 2. Agora, observe este outro grupo de orações. A borracha pode ser extraída de várias maneiras. O cacau pode ser colhido 2 vezes ao ano. Vamos analisar o sujeito. Quem pode ser extraída de várias árvores? A borracha. Veja, a borracha pratica a ação de extrair ou ela é extraída? O que é extraída? Tirada. Ela é tirada. Alguém tira. A borracha pode ser extraída. Preste atenção, a locução verbal aqui, ó. A locução verbal pode aparecer com 2 ou 3 verbos. Aqui ela, ó, verbo ser mais o verbo no particípio, aduído ou adaída. Aqui ele entra com um verbo a mais, o verbo auxiliar, pode ser extraída. É uma locução verbal feita de 3 verbos, sendo que tem verbo ser e verbo no particípio. Embaixo a mesma coisa, o cacau pode ser colhido, ele não age, ele recebe a ação de ser colhido, tá bom? Aqui então nós temos voz passiva. Muito bem. Estão entendendo? Se não estiverem, vocês depois me chamam por WhatsApp. Observe mais este grupo de orações. O algodoeiro é quase nativo. No reino vegetal, é sobremodo rica a nossa maravilhosa terra. Percebam, gente, que aqui nós temos verbo ser. Verbo ser não é verbo transitivo, não é verbo de ação, ele é verbo de ligação. Ele não indica, ele não tem sentido, não é algo que o sujeito faça, não é ação. Quando você não tem verbo de ação, você não terá voz nesta oração. Ela não é voz ativa, ela não é voz passiva, ela não tem voz verbal, porque voz verbal é o verbo que tem significado, ele tem voz, ele fala, ele tem sentido, entenderam? O verbo de ligação, ele não tem significado.
Certo? Então, qual é a resposta aqui? Considerando a noção de voz verbal, como você analisaria estas últimas orações que foram dadas no exercício 3? Elas não possuem voz verbal, porque o verbo não tem significado, não tem sentido. Não é verbo de ação. Se não é verbo de ação, não tem voz verbal. Certo? Legal. Vamos agora para o exercício 4. Leia estes exemplos adaptados do texto de Lima Barreto. Não é, eu estava vendo se eu tenho alguma mensagem aqui de aluno. Graças a Deus ainda não tem nenhuma para não atrapalhar a nossa aulinha. Vamos seguir. Leia estes exemplos. A borracha pode ser extraída de várias árvores pelos camponeses. O cacau pode ser colhido 2 vezes por ano pelos agricultores. Veja, ele adaptou colocando em negrito o que está aqui. Na verdade, veja a função dessas palavrinhas em negrito. A borracha pode ser extraída de várias árvores. Quem extrai? É a árvore? Não. Quem extrai? Os camponeses. O cacau pode ser colhido 2 vezes por ano. Quem colhe? Os agricultores. Então, quem pratica ação verbal não é o sujeito. É alguém que está na oração, mas não está no papel de sujeito. Como é o nome sintaticamente, como é o nome desse trecho? Agente da passiva, aquele que age na voz passiva. Agente da passiva. Tudo bem? Então, coloquem aqui. Agente da passiva. Certo? Aqui ele diz assim, compare as orações do texto com essas. Você vai dizer, no texto não há agente da passiva. Gente, um minutinho que estão me chamando, talvez por uma consultinha. Espera aí. Vamos continuar, gente? Desculpe, tá? Era uma ligação sem importância. Vejam, no texto aparece a borracha pode ser extraída de várias árvores. No texto, aparece quem extraiu a borracha? Não. Então, vocês vão dizer assim, a diferença é que no texto, as orações não possuem quem agiu. Tá? No texto, as orações não possuem quem agiu. Releia o último parágrafo do texto e grife os termos que desempenham a função sintática de agente da passiva. Último parágrafo. Eu cheguei a entender. Quem chegou a entender? Eu. Sujeito. Não tem voz passiva. Eu cheguei a entender perfeitamente a língua brusundanga, isto é, a língua falada pela gente instruída. A língua falada pela gente instruída e a escrita por muitos escritores, que julguei excelentes. Mas aquela em que escreviam os literatos importantes, solenes, respeitados, nunca conseguia entender, porque redigem eles as suas obras, ou antes os seus livros, em outra muito diferente da usual. Gente, aqui aparece... Ai, meu Deus, gente, desculpe. Novamente. Desculpa, gente. Esses telefonemas são super inadequados. Vamos lá. Vejam, aqui nós temos alguns termos que funcionam como agentes, tá? Então, vejam. Eu cheguei a entender. Quem chegou a entender fui eu. A língua falada pela gente instruída. Quem é que fala a língua? Aqui o verbo ser está embutido. A língua que era falada, ou a língua era falada pela gente instruída. Quem falava a língua?
a gente instruída. Então, pela gente instruída. Vamos escrever aqui. Não, vamos grifar aqui. Pela gente instruída. E a língua escrita era falada, que está tudo embutidinho, está tudo escondido, mas ela existe na oração. E a escrita era feita, né? A escrita era feita por muitos escritores. E a língua escrita era feita por quem? Por muitos escritores. Então, por muitos escritores, agente da passiva. Certo? Muito bem. Releia. No reino mineral, nada pede o nosso país aos outros. Assim também no vegetal, que é sobremodo rica a nossa maravilhosa terra. Veja, os termos destacados têm a função sintática de: no reino mineral, nada pede o nosso país aos outros. Vamos achar o verbo? Para analisar sintaticamente, primeiro passo, sempre encontre o verbo. Nada pede. Vamos pegar a nossa lousinha. Vamos pegar, que eu vou fazer por escrito para vocês verem. Vamos apagar tudo. Ó. Vamos copiar o que está aqui. Eu vou copiar para mostrar para vocês. Vamos ver onde está. No reino animal, no reino mineral, vírgula, nada pede o nosso país aos outros. Turma linda, preste muita atenção. Regra importante. Sempre que você tem de analisar sintaticamente um termo, você tem que começar achando o verbo e encontrar o sujeito. Achou o verbo, achou o sujeito, você sabe quem é o sujeito, você sabe quem é o predicado. E aí você vai trabalhar outras partes da análise, para achar objeto, adjunto adnominal, tudo que você já estudou comigo. Então, vamos achar o verbo. Pede. Pergunte ao verbo. Quem pede? Quem pede? No reino mineral, nada pede o nosso país aos outros. Quem pede? O nosso país nada pede aos outros no reino mineral. Essa é a resposta completa. Quem pratica a ação de pedir? Quem pratica? O nosso país. O nosso país nada pede aos outros no reino mineral. Quem pede? Nosso país. Então, vamos lá. Agora que nós vamos sair daqui e vamos voltar ao nosso livrinho. Olha lá. O termo destacado, país, e o outro, assim também no vegetal, em que é sobremodo rica a nossa maravilhosa terra. Vamos achar o verbo. É. Quem é no reino vegetal de sobremodo rica? A nossa maravilhosa terra. Então, pergunte, quem é de sobremodo rica? Sobremodo quer dizer muito, intensamente. Quem é de sobremodo rica no reino vegetal?
Assim também no vegetal. A nossa maravilhosa terra. Então, preste atenção. Nós temos sujeito, o nosso país aos outros. Sujeito, a nossa maravilhosa terra. Só que em negrito tem país e tem terra. Dentro do sujeito, nós teremos sempre uma palavra que é a principal. É aquela que o verbo realmente está falando dela. Quem pede? O país. Quem é rica? A terra. Portanto, eles são o quê? Objeto diretos? Objeto direto e predicativo do sujeito? Objeto direto e sujeito são núcleos do sujeito ou sujeito e predicativo? Núcleos do sujeito. Tá? Entenderam? A frase é complexa, mas se você parar para analisar o verbo, no reino mineral, nada pede o nosso país. Quem pede? Eu peço, tu pedes, ele pede. O nosso país é ele. Ele pede. Ele pede o quê? Nada. Nada é o objeto. O nosso país nada pede aos outros. Pede o quê? Nada. A quem? Aos outros. Então, nada e aos outros, objeto direto e indireto. O nosso país é o que pede. Portanto, o país é o núcleo do sujeito. É aquele que pede, o país. Entenderam? Tá claro? Aqui é verbo ser. Quem é rico? Na verdade, rica. Quem é rica? A nossa terra. A terra é rica. É o núcleo do sujeito. Tá claro? Boa. No contexto em que estão inseridos os termos destacados, o nosso país, a nossa maravilhosa terra. Veja, se país é o núcleo e terra é o núcleo, o que estão acompanhando os nomes país e terra são os chamados adjuntos adnominais. Quem são os adjuntos adnominais que nós estudamos? Aqueles que ficam juntos do substantivo. Substantivo país e substantivo terra. Quem fica? O artigo, o e a. O pronome, nosso, nossa. O adjetivo, maravilhosa. Todas essas palavras apontam para o substantivo. Tudo bem? Lembraram que nós vimos esta aula? Perfeito. Agora nós vamos ver adjuntos adverbiais. Fácil! É aquele que tem sentido de advérbio, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, certo? Leia os exemplos a seguir com atenção especial aos adjuntos adverbiais destacados para que a gente entenda o sentido. Se você perguntar ao verbo onde é lugar, quando é tempo, quanto é intensidade, tá? Como é modo. Então, vamos ver. No reino animal, nada pede. Onde nada pede? No reino animal. Portanto, no reino animal é onde? Lugar. Em que é sobremodo. Em que é como? Sobremodo. Muito rica. Sobremodo rica. Então, aqui é o quê? Intensidade. Muito rica. Demais rica. Intensidade. O algodoeiro é quase nativo. Quase. Quase pode ser entendido o quê? Como tempo. Ele não é, ele está quase. Falta pouco. Tempo. Colhido 2 vezes por ano. Colhido quando? Tempo. Nasce como? Espontaneamente. Normalmente, gente, o advérbio de modo tem o sufixo mente, tá? Então, espontaneamente é modo. Tudo bem? Legal. Agora, nós vamos para a nossa outra página. Vamos ver se eu encontro aqui a outra página da apostila. Vamos abrir. Espero que dê certo a nossa filmagem,
Como eu apareço, para mim, eu apareço na janelinha com a página aqui, não sei para vocês, tá? Se por acaso aparecer só a minha imagem, acompanhe na apostila. Se por acaso aparecer somente a apostila, não se preocupem com a minha imagem. Eu sou feia. O importante é a apostila, tá bom? Vamos lá, tá acabando, coragem, força na peruca. Aqui, ó, Hamlet. Existem apenas 2 tipos de pessoas nesse mundo, navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. Então, vamos lá. O que ele quis dizer com isso? Que os navegantes é que têm o poder de mando, né? Eles que indicam, eles que mandam, que têm o poder da palavra. De acordo com a história em quadrinhos protagonizada por Agar e seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Agar valoriza a existência da diversidade social? Não. Ele está separando as camadas. Desvaloriza a existência da diversidade social e as várias culturas e determina uma única explicação para esse universo? Valoriza a possibilidade de explicar as sociedades e as culturas? Valoriza a pluralidade cultural? Desvaloriza a pluralidade cultural e social ao considerar o mundo habitado apenas pelos navegantes? Não, o mundo não é habitado apenas por eles. É habitado por navegantes e não navegantes, tá? O que ele está querendo dizer não é habitado, né? Existem 2 tipos de pessoas, não é apenas os navegantes. O que ele não faz é, ele desvaloriza a diversidade social, que existem pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas cultas, incultas, com a cultura A, cultura B e assim por diante. Então, é a letra B. Os termos Hamlet, no primeiro quadrinho, e papai, no terceiro quadrinho, têm a finalidade de efetuar um chamamento, de evocar. Evocar é chamar. Como é o nome disso sintaticamente, quando você chama? Quando eu digo, alunos, por favor, prestem atenção na minha aula. O que é esse alunos? Vocativo, voz, ó, vocal. Estou chamando, vocativo. Tudo bem? Legal. Vamos lá. Nos 2 primeiros quadrinhos, Agar, o pai, explica a Hamlet, seu filho, quais são os 2 tipos de pessoa que existem. Reescrevendo. Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo. 2 pontos. Aí ele vai explicar. Ele vai definir esses 2 tipos. O que é isso, sintaticamente, quando você explica? Aposto. Muito bem. Não confundam vocativo com aposto. Vocativo, voz, vocativo, está chamando, está evocando, vocativo. E aposto está explicando, tá bom? Releia esta passagem do texto de Lima Barreto. A Brusundanga diz um livro do grande sábio, está especificando o grande sábio. Ele é o aposto. O termo destacado é um nome próprio que especifica o significado de um nome comum, grande sábio, sábio. Trata-se de um tipo particular de aposto. É o aposto especificativo. Tá? Produza frases em que você use o aposto especificativo. Ele não explica, ele especifica algo que é genérico. Por exemplo, um livro de um grande sábio. Ora, existem vários grandes sábios, ele está especificando um. Isso é aposto especificativo. Ele não tem vírgula, ele não aparece com vírgula, só o explicativo, que aparece depois de 2 pontos ou depois de vírgula. Um exemplo. O cantor Belo foi preso. Eu estou especificando qual cantor. Entenderam? Tá? A música Dona foi um grande sucesso do grupo musical Roupa Nova. Aqui nós temos 2 apostos. Quais são? A música, estou especificando qual? Dona. Do grupo musical, estou especificando qual é. Qual é o grupo musical? Roupa Nova. Certo? Deu para entender? Então, vamos escrever aqui.
Produzam frases. O cantor, coloque um cantor que você gosta, faz muito sucesso. Ou a banda, põe uma banda que você gosta, faz muito sucesso. O nome da banda ou o nome do cantor é o aposto especificativo, tá bom? Um outro, a rua, coloque o nome da sua rua, foi inundada pelo mar. A rua foi asfaltada. Ou a rua, põe o nome da rua, é linda no Natal. Tudo bem? Você está especificando a rua. É um tipo de aposto, é o aposto especificador e não explicativo. Certo, gente linda? Tá bom? Ótimo! Então, agora acabou a aula, vocês vão fazer atividade adicional. Como sempre, não olhem a resposta. Vocês só olharão a resposta depois que vocês fizerem. Aí vocês corrigem. Se você entendeu e acertou, parabéns. Se você errou e na hora de corrigir, de olhar a resposta, você entendeu porque você errou, legal. Se na hora de olhar a resposta você viu que errou e não tem a menor ideia porque errou, me chama, me chama, me chama. Nem sempre se vê. Tudo bem? Me chame por WhatsApp que eu estou aqui para tirar dúvida. Certo? Beijos, fiquem com Deus. A gente se vê segunda-feira, tá bom? Tchau, amores. Beijinhos. Se cuidem.